Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Morgado, eu sou psicóloga e esse é o meu podcast Socorro, eu tô exausta. Hoje nós vamos falar sobre os desafios das relações amorosas na contemporaneidade. E sobre aquelas conversas que a gente acha que não precisam ser ditas com o parceiro ou não precisam acontecer com os nossos parceiros, porque elas parecem óbvias, mas que essencialmente precisam ser ditas entre os pares. Quem nunca sentiu, pensou, ou até mesmo escutou de alguém? Tô achando que vocês precisam se comunicar melhor, hein? Se você nunca passou por isso, olha, talvez você viva no mundo de Alice. Ou talvez você não considere nenhuma questão e viva essa relação na superficialidade. Bom, seja qualquer uma das condições, atire a primeira pedra, que eu vou estar prontinha para ouvir vocês. A questão toda que a gente procura elaborar aqui hoje é como anda essa comunicação? Se relacionar é uma construção. E nessa construção é necessário diálogo. Como é que você anda fazendo isso? Bom, para bater esse papo hoje comigo, meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim. É o Lucas Martins de Freitas. Ele é psicanalista, escritor, criador da página Afeto Extra Forte, que eu amo, por favor, vai lá, clica. E ele é psicólogo e pós-graduado em clínica psicanalítica. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Chuchu. Todo mundo que nos assiste, que nos acompanha hoje nesse episódio e nos outros também. Primeiro eu quero agradecer, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nesse papo com você, É um papo que a gente vive, a gente fala, a gente repensa sempre no dia a dia. E que alegria estar aqui com você. Fique à vontade, esse lugar é nosso. Você mais do que ninguém já frequentou a mesa da minha casa 500 vezes, frequenta. Então, acho que é só a gente fazer o que a gente faz sempre. E falar de relacionamento, sinceramente, é uma coisa que também a gente faz sempre. Pois é. A gente tá então, sempre... acho que vai ser muito comum, muito natural pra gente estar aqui nesse papo. Porque é muito... E eu penso muito não só nas relações amorosas, mas eu penso nas relações, Como hoje em dia o diálogo ele é quase que destituído desse lugar. Porque o diálogo é como se ele estivesse representando conflito, sabe? Hoje em dia. Eu não vou falar porque eu vou ter que entrar num conflito. Aí as pessoas, elas se afastam dessa possibilidade de dialogar. E eu vejo isso não só em relações amorosas, mas em relações familiares, relações entre amigos, enfim... E eu fiquei pensando muito nisso quando você sugeriu o tema, Que no relacionamento amoroso, esse não dito, a questão do não dito, o quanto é também... o quanto é extremamente importante e essencial. Mas também nas outras, O diálogo como pilar essencial para a construção das relações, Então, fique à vontade. E a gente que trabalha, com escuta e ouvindo relatos e histórias de pessoas, Principalmente quando chegam questões, que tangem um relacionamento amoroso, a gente percebe que essa forma de estar, nessas relações amorosas também perpassam, às vezes, por outras construções que dizem de outras relações, às vezes familiares, Principalmente familiares. Você tá tentando dizer que eu namoro o Zezinho, mas eu namoro o Zezinho carregando toda a minha história e minha experiência de vida. Exatamente. E tudo isso vai estar ali posto e dito também na hora de se relacionar, Exatamente. Primeiro porque ninguém começa uma relação do zero, É exatamente isso. É você trazer... Isso me tocou numa questão pessoal. É você trazer toda a sua bagagem de vida, de história, desde lá do seu nascimento, da sua relação com seus pais, das relações que você foi construindo após, esse momento mais familiar, e foi se colocando no mundo, foi convivendo com outras pessoas. Quando você está se relacionando, lá na sua vida adulta, com quem quer que seja, e que seja de uma relação amorosa, você também vai estar se colocando nesse lugar a partir dessas vivências que você já teve com o outro. Você despertou uma coisa que engraçada, Na hora que a gente falou sobre isso no domingo, não me veio essa história na cabeça. A gente falou isso durante a semana, não me veio essa história na cabeça. Mas agora você falando dessa coisa das vivências, Me lembrou meu último relacionamento, que a pessoa virou pra mim e falou... Eu questionei sobre uma coisa, sobre o passado dessa pessoa, uma questão familiar. E essa pessoa fala pra mim assim... Não,
mas vamos viver agora, eu e você, a partir de agora. Como se, exatamente, eu zerasse aquilo tudo. A proposta dele era essa. Aí eu falei, tu não tá falando isso pra uma psicóloga, não, né? É sério? Você tem ideia do que eu faço, né? Assim, a minha pergunta foi, você tem ideia com o que eu trabalho? Porque a gente não é assim. E eu achei muito bom você trazer nessa fala, eu e você. A partir de agora, vamos fazer algo novo, algo do zero, né? É como se vocês estivessem se fundindo, né, em um só e vivenciando, então, uma nova vida, né? Óbvio, a gente vai vivenciar novas coisas, essa ideia mas... de fundir um ao outro chega a me dar um nervoso, só de você falar, sabe? Porque aí me vem a ideia da metade da laranja, do... Sabe, eu só sou completa se tiver o outro. Ou eu sem ninguém, eu sou incompleta. Porque eu acho que é um discurso, inclusive, que a mulher tem muito impregnado na sua... No ser mulher. Parece que o ser mulher é você ser esse recorte que você precisa dessa outra metade para agregar e para ser alguém. Quantas vezes eu escuto no consultório e na vida, em amigos, do tipo... eu tô sozinha. Eu queria ter alguém. Ou então, eu só vou me sentir bem se eu tiver com alguém. Ou, eu só sou vista, ou eu só sou aceita, eu só me sinto amada socialmente, porque eu tenho alguém aqui pra dizer, sabe? Esse fulaninho aqui me ama. E aí, agora eu sou inteira socialmente. Isso é uma prática muito comum na clínica pra mim, atendendo mulheres. E aí, quando você fala dessa coisa do fundir, me senti sufocada. Me deu uma sensação assim, não, gente, não quero me fundir com ninguém, não. Eu quero ser eu dentro de uma relação. Eu quero a possibilidade de me ver como pessoa dentro de uma relação. E talvez... É porque é isso, né? Ser você pode não agradar 100% a outra pessoa, e tudo bem. A fusão é uma confusão que as pessoas fazem, né? Porque não tem como se fundir com alguém, né? Nós somos seres faltantes, estruturalmente faltantes, né? Então não vai ter esse outro que vai nos completar, né? Com quem poderemos fazer uma cópula e a vida fica resolvida e todos os conflitos terminam. A gente sabe que isso não é possível, a gente vivencia isso no dia a dia, mas algumas pessoas talvez tentam viver isso como se a ideia da fusão fosse de fato possível. Não sei, sabe? Você tá falando isso, eu tô pensando aqui em como a gente também idealiza essa questão da relação amorosa, né? Enquanto ela vira uma coisa muito diferente do que se é na prática. Eu acho que hoje em dia, principalmente, tem 1000 razões para você não ter uma relação amorosa, né? E 1000 para você ter. E aí você tem que botar na balança. Você tá pronto para viver uma relação amorosa? Ou você só tá pegando aquilo numa relação de objeto para você, sabe? Porque é uma coisa que eu me questiono muito. Para que alguém... Eu vejo também alguns discursos dentro da clínica do tipo... O outro objeto. O outro para suprir exatamente esse meu histórico, essa ideia, esse buraco, essa falta. E aí, quando vive uma relação amorosa, percebe que, cara, tava projetando ali uma outra vivência. Uma outra vivência, uma outra história. E não tava ali naquela relação, realmente, né? Nessa relação, nesse encontro. Que encontro é possível aí, sabe? E aí eu vou fazer até uma provocação já, né? De quando a gente está pronto para viver uma relação, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais. Por quê? O que a gente está pronto? A gente está pronto para quê? Para nada. Eu acho que o que a gente se dispõe a fazer quando a gente está numa relação, né? Porque talvez isso é até o que coloque essa ideia de que as pessoas, então, já que não tem como ficar pronto para uma relação, então eu me desimplico dela muito fácil, ou eu coloco todos que vêm nesse lugar de objeto, que só está aqui para satisfazer as minhas vontades e os meus desejos, e, portanto, quando eu começo a ter notícias disso, de um furo, de um desencontro, né, de um desentendimento, aí isso não serve mais, porque, de fato, eu não estou pronto, então vamos para o próximo, né? Essa coisa do descartar, né? De não estar pronto, de ir pro próximo... Aí me lembra muito esse viés do tema, né? Do não dito. Porque é um pouco disso também. Eu acho que as pessoas hoje em dia optam, inclusive, por não ter o diálogo e pulam para outro para não ter essa implicação com o próprio conflito, com a própria relação.
Ótimo. Sabe? Muito bem colocado. Sai correndo. A impressão que eu tenho é que as pessoas não querem viver isso. Então, eu vou ter que falar, eu vou ter que... não. E aí pega e sai da relação. Ou simplesmente, sabe... Gente, também outra coisa que eu escutei esses dias, eu fiquei chocada, assim. A falta de tato ou de intenção de diálogo chega a ser tão grande hoje em dia que as pessoas, literalmente, elas somem. Elas somem. Eu pergunto assim, mas como assim sumiu? O famoso ghosting, né? Exatamente! E somem mesmo. Aí não tinha aquele papo quando a gente era pequena, eu escutava muito isso, do tipo, o cara foi comprar cigarro e não voltou nunca mais. Sabe? O pai de fulaninha foi comprar um cigarro e não voltou nunca mais. Me dá essa impressão. Aí eu assim, gente, será que é isso? A pessoa vai lá e deixa a outra nesse vácuo, né? Nessa... Me vem muito um sentimento de solidão, sabe? Porque talvez o outro tivesse essa relação sozinho, né? Solidão ou isolamento, porque, assim, solidão é inerente à vida humana, né? A gente vivencia as nossas solidões. Agora, isso me parece ser mais a ordem de um isolamento, né? Quando você não pode mais dar notícias de você para esse outro com quem você se relacionava, né? Sim. E aí eu acho que não dar notícias para esse outro acontece exatamente na comunicação. Quantos casais se veem impossibilitados de discutir questões rotineiras, comuns, e que às vezes um diálogo poderia resolver muito aquilo ali, sabe? Só que não diz, não fala. Eu acho que esse isolamento acontece também no dentro, não é só do cara que pegou e saiu e foi embora. Com certeza. É no dentro, é no estar, é no se relacionar. Do tipo, a pessoa começa a falar, por exemplo, eu tenho uma questão com você é meu parceiro. Eu trago a questão pra você, você diminui o que eu tô falando, ou não quer escutar, ou não quer dialogar, e cala. E aí eu fico com a indagação, ou a vontade de falar, ou a vontade de discutir sobre aquela questão sozinha. Você não quer falar? Então, quando a gente fala desse não dito, inclusive, às vezes ele não é dito mesmo. Não é só um óbvio que a gente não percebeu. Não é só a entrelinha. Eu acho que é também aquilo que não é dito. E que a relação impossibilita de ser falada, entendeu? E aí eu penso em algumas camadas, né? Dessa comunicação, dessa troca, dessa parceria que existe entre um casal ou pessoas que se relacionam, né? Não necessariamente precisa ser algo como um casamento, um namoro. A gente pode falar de forma, inclusive, muito geral. Eu acho que o primeiro óbvio que eu penso em dizer, né, que às vezes não fica tão óbvio, é que a comunicação falha. E ela vai falhar. É próprio da comunicação que ela falhe, né? Ela não dá conta. E aí eu já ouvi uma frase, né, que assim, que a gente vê muito presente, principalmente na obra do Lacan, é que a comunicação é um mal-entendido bem-sucedido. Mal-entendido bem-sucedido. Bonito isso. Porque pensa, estamos aqui conversando e a gente supõe que a gente está se entendendo. Supõe. Mas eu posso estar ouvindo A e você pode estar falando B, ou vice-versa. E aí, em algum momento, a gente percebe algum equívoco, né? Então, bom, já que a comunicação falha e ela vai falhar, né? O que a gente pode fazer diante de uma relação entre duas pessoas que são pessoas diferentes, né? E quais os caminhos que se tornam possíveis a partir disso, né? E aí, fico pensando também, nesse momento, né, onde as pessoas começam uma relação, é pela via da paixão, é pela via, né, de uma fantasia, de um imaginário, de um encantamento. Então é aquele outro perfeito que não tem falta nenhuma. Ou se tem, você não quer ver, e aí você vai continuar naquela relação assim mesmo. Depois, em outro momento, você vai ter notícias disso. Se também aparecer de novo, porque vai que foi só um deslize, né? A gente adora falar que foi um deslize. Não, ele não é bem assim, não. Foi só nesse exatamente. dia. Tava assim, tava assado, nananã. A gente vai contemporaneizando a coisa toda. E aí que a fusão vai virando uma confusão, né? Porque, de fato, as pessoas vão entendendo, né? Que o eu e o outro não é tão diferente, né? E aí a gente pode até retornar para pensar como que o sujeito se constitui, né? Se constitui
aí a gente retorna de novo na infância, né? O bebê chega e aí tem esses pais ali que vão banhar ele de linguagem, né? Ou seja, vão fornecer essas palavras, essa subjetividade para essa criança poder ser um sujeito, né? Poder ser esse indivíduo marcado por uma subjetividade, por uma história. E aí a criança, o bebê, né, se presta disso mesmo para ser alguém e poder começar a construir sua história. Ou seja, isso que vem do outro passa a ser meu. Isso que vem do outro passa a ser meu, sou eu. Né? E aí, qual é a diferença entre eu e outro? Porque é uma relação que começa sempre num espelhamento, né? Sim. E a partir desse espelhamento, essa linha que separa o eu e o outro fica muito tênue, porque existem muitas identificações. Essa linha que difere eu e do outro, essa coisa do espelhamento, me lembrou que a gente estava falando também no domingo, que é... Inclusive, a gente vira para alguns casais que estão muito tempo juntos, a gente olha e fala assim, gente, vocês parecem irmãos. Vocês parecem tanto, né? Vocês são tão parecidos. Isso já aconteceu, gente, com vocês? Porque... não comigo, tá, particularmente, mas eu vejo alguns casais assim, sabe? Você sabe que eu vejo. Eu sei que você vê. Você sabe. E eu vejo algumas coisas e você fala assim, gente, que engraçado, né? No outro dia mesmo, a gente tava numa festa junina do meu filho, e a gente tava conversando também, falou assim, gente, aquele casal se parece, né? E eu fiquei viajando nisso. Gente, mas eles não eram parecidos quando eram mais novos, assim, sabe? Fiquei viajando. E eu acho que esse espelhamento... ou a ideia que a gente tem dessa fusão, dessa simbiose aí que acontece na relação, sabe? A gente acaba levando isso também para o campo material, para ficar mais fácil de entender, sabe? Não sei. São as identificações, né? E que em algum momento isso vai ficando muito próximo, né? E aí, de fato, essa linha... que diferencia eu e outro fica muito tênue, principalmente numa relação amorosa, né? Que aí a gente vai falar, então, desses óbvios que precisam ser ditos, né? Que é quando a gente vai se deparando com essas pessoas que acreditam que o outro está pensando o que ela está pensando também, que está entendendo o que ela está entendendo, né? Gente, às vezes eu não tenho saco para relação por conta disso. Mas que isso faz parte, eu acho que isso faz parte, né? A gente precisa supor, a gente precisa ter uma expectativa de que a gente está sendo entendido, de que a gente está sendo amado, né? Para a gente levantar da cama e buscar as respostas ou novas perguntas para essas expectativas. Sim. E aí é quando as pessoas começam a se deparar com esses desencontros, né, na relação. Por quê? Porque o outro não sou eu, o outro é o outro. Né? E o outro radicalmente vai ser diferente. O outro vai pensar diferente. O outro vai agir no mundo diferente. E isso vai de encontro com o que você aprendeu, como você foi educada, como você lida com a sua própria vida. E aí que tá, eu sempre penso, né, nisso como... Ai, gente, desculpa. Como uma grande escolha, sabe? Eu acho que você tem que escolher estar naquela relação, estar naquele lugar. E escolher estar com aquele parceiro que tem aquilo XYZ que é muito diferente de você. E essa que eu acho que é a questão, né? Tá, como eu falei, eu tô muito exausta pra ter uma relação. Mas, se eu escolher ter uma relação, eu vou querer minimamente dialogar e entender que diferenças são essas. De que diferença é essa que a gente tá falando? Porque essa coisa do A e B... Fulano é de um jeito, eu sou de outro. Mas às vezes quando você vai conversar com fulano, nem o fulano tem esse entendimento sobre a forma que ele tá agindo, sabe? E isso pode desencadear uma outra forma de se comportar ou de ser com você. Só que as pessoas não querem falar, ou elas falam cifrado, ou cara, eu acho muito difícil. Ou então tem um mimimi, ou tem uma coisa do... Mas eu fiz aquilo... Mas tá, você fez aquilo, mas como é que a outra pessoa vai adivinhar? Esses dias eu escutei no consultório. Eu falei pro meu parceiro, assim... Não, me deixa aqui um pouquinho. O parceiro pegou e foi fazer as coisas dele. Não teve briga, não teve nada. Aí eu fiquei muito danada. Muito danada. Mas porque ele foi pra academia, porque ele foi fazer não sei o quê. Não. Você não falou que queria um tempo? Foi isso que você falou. Você falou, me deixa aqui um pouquinho. Não, mas ele tinha que perceber
que eu não estava bem. E que se eu não estava bem, era pra ele ficar ali, na verdade, me babando e perguntando se... Qual o seu problema, amor? Qual o seu problema, amor? É isso que eu não aguento em relação. E que acontece o tempo inteiro. Acontece. Que é o não dito, que é o óbvio. Pra ela, era muito óbvio que ela estava mal e que ele tinha que entender aquele momento e não sair. Ficar ali para estar para ela. Pra ele, gente, ela falou. Me deixa aqui um pouquinho. Ele foi deixar, foi malhar, foi fazer outra coisa. Foi dar espaço pra ela. E eu acho que essa é a grande complicação, sabe? Desse não dito, do óbvio. O que é óbvio? E que as pessoas nem percebem esse próprio movimento, né? Não. Só em terapia, eu acho. Nem eu percebo, gente, o meu. E assim, eu penso muito, às vezes, até nas próprias conversas entre a gente, entre amigos, aonde, né, tem um amigo, uma amiga desabafando sobre a relação, que está tendo esses desencontros, esses desentendimentos. E às vezes eu pergunto, e você, Patrícia, já disse isso pra ele? Suposições, né? Não. Sim, mas eu acho maravilhoso eu não o que você disse, tá falando. porque isso é óbvio. É óbvio pra quem? Pra quem? Maravilhoso, é isso. E às vezes as pessoas não percebem isso, né? Que o óbvio, que eu entendo como óbvio porque é uma construção minha e eu já tenho todo um percurso dentro daquele pensamento, afinal o pensamento é meu, né? Como que o outro vai ter notícias disso, a não ser pela comunicação? Sim. E que ainda tem o desafio dela falhar. De você querer comunicar A e a pessoa entender B. Mas é preciso apostar. Olha que difícil, né? Porque é exatamente o que você tá falando. Tem o desafio de chegar até o ponto de fazer a comunicação. E tem mais um desafio que é, como é que vai ser essa comunicação, né? Exatamente. E aí a gente vai para esse outro ponto, essa outra camada. Por quê? Dizer, então, já está dito. Inclusive que o óbvio precisa ser dito. Agora, como dizer? Né? Muita gente tem dificuldade em colocar as palavras, em poder expressar isso, principalmente se a gente for falar né, de uma relação, de relações, às vezes, marcado pela heteronormatividade, onde o homem tem que ocupar esse lugar de virilidade, de que ele não vai poder falar sobre os afetos dele, de como ele está sendo afetado pela relação. E aí, mesmo às vezes querendo, continua não sendo possível. E às vezes a gente vê um movimento só de uma pessoa, né? E aí, o que acaba fundando? Acaba fundando essa dinâmica onde um fala e o outro escuta. Eu tava com isso agora na cabeça, porque eu lembrei desse papo que a gente tinha tido, né? Dessa dinâmica louca. Porque a comunicação precisa disso, né? Para a comunicação acontecer, falhando, sendo bem sucedido ou não, um precisa escutar e o outro falar, né? Só que, às vezes, isso se torna um arranjo muito engessado entre os pares. Sim, que é o que a gente estava conversando sobre. Às vezes eu sou a pessoa que escuto demais e só escuto nessa relação e não falo, não me coloco, não consigo ser assertiva diante dos meus desejos, das minhas vontades dentro da relação. Ou eu posso ser aquela figura também que só fala, né? Que só fala e eu não escuto e não consigo perceber. Eu lembro que, inclusive, a gente estava falando isso, né? Da necessidade de fluidez entre esses papéis. Exatamente. Como é importante ter uma fluidez nesses papéis. Eu pensando aqui, né, nas minhas próprias relações, eu acho que eu já tive relações muito engessadas nesse aspecto. Eu tive uma relação que a pessoa, ela seria capaz de passar uma semana sem falar comigo. Por algum assunto mal resolvido. Literalmente, na mesma casa. Ela seria capaz de passar uma semana sem falar. E dá uma angústia, gente. E dá uma angústia. E eu sei que a galera que tá escutando pode levar pro campo da relação abusiva. Quer dizer, também pode. Enfim, não sei, gente. Não quero fazer terapia aqui agora. Mas porque tem a questão do silêncio ser também uma forma de agressão, né? Com a mulher. De punição. Exatamente. E eu acho que esses lugares que a gente está falando, né, da escuta e da fala, eles precisam estar também presentes e marcados desde a nossa infância. Porque aí que aí eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar ao que você estava falando. Esse lugar da escuta e da fala, eles precisam ser exercitados em nós desde cedo.
Porque senão a gente vira exatamente um boneco rígido que só fala ou só escuta. E isso tem muito a ver com essa construção que foi feita a partir lá, desde o nascimento da nossa família, do que a gente experimentou, enfim. Porque eu vejo também uma dificuldade das pessoas quando entram em relações amorosas de desvincular aqueles papéis que assumiram a vida inteira diante de uma família. Que às vezes eu sou a pessoa que só falo dentro do diálogo ou eu sou a pessoa que só escuto dentro do diálogo. Então eu acho que o encontro com o outro é sempre, assim, muito difícil. Eu acho muito difícil, mas muito enriquecedor. Porque ele faz a gente lidar com a nossa alteridade e com a do outro, né? Com a nossa semelhança e diferença. Exatamente. Viajei, mas voltei. Não, foi ótimo. Foi ótimo sua viagem. Que bom que a gente pode viajar, né? É que eu tava viajando nas minhas relações, tá, gente? É quando a gente pode falar, talvez, de um lugar mais singular, né? E esse encontro com esse outro, o outro da alteridade, o outro diferente, né? Porque também é fácil a gente encontrar com os outros semelhantes e ficar nesse reme-reme que a gente vê que acontece também e que muita gente está muito feliz, obrigado. Sim. Não estamos aqui para atribuir valores a isso. Mas esse outro diferente, né? Esse outro que traz notícias de um mundo e de uma visão muito diferente da sua, é um convite para você, inclusive, sair desse engessamento e começar a se fazer novos questionamentos, a descobrir novas possibilidades de estar no mundo. Né? Você falou isso também, eu tô viajando pra caramba hoje aqui. Me veio assim que eu gosto. Uma sensação, né, dessa coisa de ter que lidar com a diferença do outro, né? E o que a gente faz hoje em dia? A gente corre, a gente não se relaciona. É difícil. É difícil. Quem gente, quer? Eu tô aqui, ó, tá sendo terapêutico. Né? Vamos sair daqui, vamos tomar um chopp. Combinado. Ó, vai dar problema. Então, ou é um chopp ou é uma terapeuta. Eu vou ligar pra ela, ó, sessão extra, pelo amor de Deus. Mas se relacionar com o outro é difícil. Mas o que a gente vai fazer? Qual é a outra saída? A não ser se relacionar e viver? Sim, sim. Eu fiquei pensando também, porque eu acho que isso foi uma forma que eu passei a lidar com isso. Eu passei muitos anos sem ter uma relação amorosa. E eu passei a me dedicar, porque o amor, ele tem que estar presente na nossa vida, né? Ele tem que... É nele que a gente se encontra, se perde, se acha, se funde, enfim. E aí a gente até poderia abrir muito, né? Mas assim, só um recorte muito rápido. É que é isso, você tá falando do amor, que é muito diferente do amor romântico, né? O amor romântico é uma das possibilidades, né? De estar num amor, vivenciando um amor, Vivenciando né? um amor, sim. Sim. Você vai falar de outro, Patrícia? Não, é exatamente. Me conte desse outro amor que você vivencia. Eu vivencio um amor que eu acho que é um amor pelos meus amigos, pelos meus pares, pelas pessoas, pela minha aldeia, igual eu escrevi lá ontem, né? Eu tava com vontade de fazer um vídeo falando assim, pô, minha aldeia que deveria ter um dia, sabe? Dia da aldeia, sabe? Porque esse amor, pra mim, é um amor muito importante. Das pra pessoas que estão... que estão ali nesse comigo. momento que a gente se encontra, né? É nesse momento que eu me encontro, que eu me diferencio, né? Então, eu fiz aí eu tô falando de mim, né? Eu fiz uma opção em algum momento, consciente ou não, gente, não tô falando sobre isso, mas de dar mais vazão ou de dar lugar a esse amor, que não é um amor romântico, né? É um amor, um outro amor. Porque chegou um momento na minha vida que eu passei a achar que o amor romântico, o relacionamento amoroso, não cabia. Porque aí eu acho que eu tô nesse lugar aí da pessoa que deu de cara com a diferença e não sabe lidar com isso. E aí isso nos leva a um outro assunto, que não é tão outro assim, né? Tem tudo a ver, que é vivenciar os lutos. Né? Por quê? Nisso que a gente vai se encontrando e se desencontrando com o outro e com a gente mesmo, né? Quando isso chega ao fim, quando isso termina, é uma energia que fica solta. Para onde vai essa energia que estava sendo direcionada a esse outro, a essa relação, né? E só de você falar do encontro com o outro, eu já pensei que isso também a gente vai vivendo pequenos lutos, sabe? Porque no encontro com o outro eu também me transformo. E eu deixo de ser algo
de antes. Ou seja, viver é elaborar luto. Exatamente. Gente, eu vou ter que fazer Resumimos, ficamos por aqui. Por tchau. aqui, acabou. Mas é isso, né? Como é difícil esse encontro com o outro, essa elaboração do que eu me transformo. Porque me veio a frase que também é comum escutar, que é: eu virei uma outra pessoa depois que eu comecei a me relacionar com pessoa X. Uhum. Que outra? Eu fico me questionando muito, que outra pessoa é essa? Será que não é também uma faceta sua? Uhum. Sabe? Que pôde ser... pôde vir à tona naquela relação? E por isso que a gente, principalmente quando a gente fala de relacionamentos mais longos, né? E quando esses relacionamentos chegam ao fim, porque, sim, o amor acaba. Sim, o amor é finito. Ué, gente, não é e seremos felizes para sempre? Não era isso? Gente, me enganaram. Era. Na verdade, nunca foi, né? Porque feliz para sempre também não existe. A vida também acaba, né? Esse para sempre não existe. Mas, retornando a isso, né, que é de quando duas pessoas... E também a gente não precisa falar a gente não precisa nem falar sobre um tempo longo, né? Mas a gente fala onde existia muita intensidade e muito investimento na relação, né? E aí, nisso que as pessoas, né, vão nessa de se emprestando e se identificando com a subjetividade de um e de outro, e se fundindo e se confundindo, né? Quando esse amor acaba e essa relação chega ao fim, a gente vê pessoas devastadas, né? Totalmente. Devastadas de se questionando. O que sobrou de mim agora que o meu par se foi, né? E o quanto é difícil também de fazer um luto de uma relação que não continuou, de uma pessoa que não morreu. Nossa, então, isso é muito complicado, né? Porque tô te falando que hoje o negócio tá brabo. Vai ter que rolar uma sessão extra. Quando eu terminei o meu primeiro casamento, a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido um braço. Literalmente, me vinha a sensação de mutilação. É como se algo tivesse sido arrancado de mim de uma tal brutalidade que tivesse literalmente assim, olha... Perdeu um membro. Eu perdi um do membro. corpo. Não, e olha que engraçado, eu perdi realmente um membro, né? Um membro da família, um membro da minha vida. E isso tem, né? Tem todo um significado ali. Mas eu ficava... Até hoje, quando eu falo, eu sinto, sabe? Aquela sensação do... Perdi aquilo, sabe? E pra mim foi muito devastador. Eu brinco, eu falo assim, eu sofri 10 anos, assim, pra me recuperar disso aí. Porque não tem recuperação, um time pra uma recuperação, né? E eu acho que é muito difícil, eu acho que é muito singular, porque aí tem a ver com o luto mesmo, com essa ideia de elaboração de luto da relação. O que eu acho é que você não pode parar de viver a vida para viver só esse luto, sabe? A vida continua. Eu não quis me relacionar, beleza? Eu deixei, literalmente, quis me relacionar assim, eu não quis entrar numa relação... com outra pessoa, não. De cabeça. E sem um braço, porque aquele ficou pra trás. Exatamente, porra, cadê meu braço? Eu não tinha um braço pra ir pra outra relação, sabe? Eu precisava reconstruir esse braço de novo. Eu precisava entender. Eu poderia ficar sem ele também. Enfim, eu precisava entender o que eu ia fazer, que função era essa desse braço, sabe? O que eu tava perdendo ali, o que era isso. E eu demorei muito tempo, gente, pra pensar nisso, pra elaborar isso, muita terapia e muita comunicação, ou falta de comunicação nesse período. E até que eu acho que as coisas vão se dissolvendo, você vai entendendo, né? Isso faz parte da transformação, do encontro com o outro, o quanto isso te afeta, né? O quanto é importante essa afetação. Muito bom. Porque é isso que eu penso. Eu posso ter passado tanto tempo sem um relacionamento amoroso, mas aí quando eu vou e retomo isso, eu falo assim, gente, acho que covarde eu, né? Porque se relacionar é uma aposta.
Se relacionar é uma aposta, não tem garantia. Não tem garantia nenhuma, só que é isso, te dá a possibilidade do encontro com o outro, de aprender sobre si mesmo, de aprender sobre esse encontro. Tem tantas possibilidades que se abrem ali, sabe? Que você fala, caramba. Que eu acho que é um movimento que acontece muito socialmente hoje em dia, das pessoas não sustentando a própria relação, ou tendo esses encontros e a primeira rusga, o primeiro, isso aqui não bate, as pessoas não ficam. Elas não sustentam aquilo, né? Elas terminam, elas pulam pra próxima. Sim, e aí a gente não pode deixar de articular. Relação não é story, não é reels, gente. Não é só passar o dedinho assim, ó. Não é, cara. Quem dera. Sim, e isso traz também a gente... Eu tenho que trazer para a discussão, né? Que é o discurso capitalista neoliberalista que está aí presente nas nossas subjetividades, né? E que tem essa proposta de colocar tudo como mercadoria. Né? Sim. E aí mercadoria, inclusive, tem o código. E aí, para mercadoria, para consumo, tem até o código do consumidor, né? Se não tiver lá cumprindo com as expectativas, você pode se haver juridicamente com isso, né? E aí a gente entra também numa lógica, porque obviamente que as coisas não são organizadas assim, em caixinhas, né? A gente vai misturando tudo isso quando a gente está vivendo no dia a dia. Quando a gente vê, a gente está lá... em qualquer aplicativo de relacionamento, buscando aquela pessoa ideal que a gente fantasia. E que, spoiler, caixinha, mas eu tava... só existe em fantasia. Só em fantasia. Mas você falou essa coisa do aplicativo e da caixinha, e eu fiquei pensando exatamente quando a gente tem que se descrever. Aí, tipo assim, gente, umas coisas... né, muito triviais, de prefere praia, serra ou nonanã, aí você aí você vai se encaixando ali nas caixinhas. Aí quando você tá lá no aplicativo e olha ali, aí você vai tentando ver alguma pessoa que tem uma afinidade. Cara, mas assim, isso não garante nada. Isso não garante nada. Gente, eu sou velha, cara. Primeiro que eu não consigo lidar bem com o aplicativo, tá? Porque é isso, eu não... Pra mim parece um cardápio, mas que eu não tenho a menor noção do tempero, sabe? Eu tô olhando a porcaria de um cardápio. Tem que apostar. Tem que apostar, mas eu prefiro apostar no ao vivo. Eu acho que eu ainda me permito esse lugar, sabe? Do tipo, gente, eu acho que cabe os dois. Eu também. Eu acho maravilhoso quem consegue usar um aplicativo. E, pô, eu conheci... No Rio, por exemplo, eu já conheci. Há muitos anos atrás, já conheci gente maneira. Não sei se é, de repente... muita gente no mesmo lugar, não sei. Já conheci gente maneira, mas assim, tem 10 anos que eu não consigo, sabe, ver e marcar um encontro, alguma coisa assim dentro de um aplicativo. E eu acho muito legal quando as pessoas conseguem, que conhecem pessoas maravilhosas, não. Hoje eu me reservo o direito de, cara, prefiro tete a tete. Vamos ver como é que é, vamos ver como é que fica. Mas pensando essa ideia das caixinhas, né, e do consumo, e aí todo mundo é objeto, né, que tá pronto ali... para ser consumido e hora ou outra vai se colocar no lugar de consumir também. E aí é isso, quando você começa a perceber a diferença, quando essa paixão começa a cair... Você quer porque trocar de objeto. A paixão cai, né? A paixão ela é narcísica, né? E não que isso tenha que ser um problema, né? A gente está falando de coisas inerentes à vida humana. Né? As pessoas vão vivenciar isso. Eu que estou aqui falando, eu vou vivenciar uma paixão narcísica, é por aí, é imaginário. Vou querer pegar minha fantasia, costurar em cima do outro, mas tem uma hora que o outro vai tirar e vai falar assim, ok, até aqui deu, a partir daqui eu preciso me apresentar como um outro. Radicalmente diferente. Muito disso. E aí nem todo mundo está pronto para bancar isso. E aí é o momento de dizer, não, calma que vai ter um próximo. E talvez o próximo seja essa pessoa que eu achei que essa que era. Mas aí você fica trocando, né? Exatamente. Você só fica na troca e, na verdade, você não experiencia o amor em si. Você só fica no looping da paixão. Aí, quando aquele objeto não te serve mais, você não o vê como útil, você vai lá de novo e troca. Né? E aí, tá, mas cadê... o amor, porque eu acho que não dá nem tempo, às vezes, do amor aparecer, cadê dele se o construir. Amor? Já cantava Black Eyed Peas. Ai, gente.
Pois é, cadê o amor? E eu acho que o amor, assim como a aposta, assim como a disponibilidade de se haver com os desentendimentos e desencontros de uma relação, seja ela ainda dentro de uma paixão, seja podendo sustentar o amor, é poder entender que vai existir desentendimento, desencontro, mas que isso não precisa ser o fim da relação. Pode existir dor, sofrimento, tá, gente? Que é um tema que a gente fala muito por aqui, tá? Não precisa esconder isso, porque isso também é um reflexo de tudo que a gente fala sobre essa sociedade aí, desse império do eu, da individualidade, do positivismo tóxico, da positividade tóxica. É isso, eu acho que tá tudo meio que nesse caminho aí, né? Com certeza. Se pra mim... Eu. Não tô no encontro com o outro. É sobre eu. Eu tenho uma lista. Se o cara... não, isso aqui não bate com a minha lista de um homem perfeito, um homem ideal. Ou uma coisa que eu tenho que suportar. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim... mas eu não vou suportar isso no homem, não. Eu não vou suportar isso numa mulher. Eu não vou suportar isso no meu parceiro, enfim. E aí, às vezes, a pessoa tem 1000 outras qualidades. Mas vira quase que uma checklist. Um checklist. Se relacionar não é um checklist, né? Sim. E os desafios, né, que a gente propõe isso, né? Quais são os desafios? Os desafios é se haver com isso. Com o entendido que não vai ser tão entendido às vezes. Às vezes você vai ter que falar e redizer e dizer diferente. E pensar, né, em como o outro pode alcançar o que você está tentando comunicar, né? E saber que a comunicação vai falhar. E também saber que os óbvios não são tão óbvios assim, e que você vai precisar de se comunicar de outras formas, e que você vai precisar dizer desses óbvios, é uma aposta de que aquela relação possa crescer, caminhar, evoluir. De uma forma, né, saudável. Porque se a gente não se haver com isso, a gente se coloca ou de uma forma mudo ou de uma forma surdo nas relações. Sim. Sim, você começou a falar sobre isso e eu pensei, para fechar também, que a gente daqui a pouco tá terminando já. Eu lembrei de um amigo meu, que você também é seu amigo, Paul Max Pereira, falando o quanto eu precisava fantasiar um pouco às vezes, porque eu acho que exatamente eu sou uma pessoa muito literal, muito prática. Então, para mim, é exatamente isso, tem que ser dito. Tem que ser dito. E ele fala, Patrícia, mas nem tudo precisa ser dito. Aí ele fala assim, calma, nem tudo precisa ser dito. Só que, gente, eu não sei, talvez de uma forma diferente, talvez a minha estratégia não seja a melhor, mas assim, eu tenho muita dificuldade com a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre algumas questões muito óbvias. Nem tudo precisa ser dito, porque não tem como dizer tudo. Sim. É outro ponto também importante que a gente tem que considerar, né? Sim. Se a gente tem uma premissa de que existe o inconsciente, de que às vezes a gente não tem nem conhecimento do que a gente está querendo comunicar, porque a gente também não colocou isso em palavras ainda, né? E que embora a gente comunique, né, o que está sendo possível, ainda vai existir alguma outra coisa, ainda vai surgir alguma outra coisa. Então, os não ditos vão continuar existindo numa relação e até a gente, nosso último momento falando na vida, né? Sim, eu gosto Mas de pensar assim. Continua tendo que ser uma aposta de que a gente vai conseguir fazer alguma coisa com isso, né? Gente, por isso que eu sou muito a favor de, cara, comunique-se o máximo possível, porque uma relação também são contratos. E contratos precisam ter cláusulas faladas, estabelecidas, escritas, enfim. E eu aposto muito nisso. Eu acho que o que você falou aí do inconsciente super bate, porque realmente tem coisas que a gente não tem nem ideia, que tá incomodando, que tá desconfortável, e a gente não sabe nem pra si mesmo colocar aquilo. E aí, por último, eu vou falar que é uma premissa pra mim hoje em dia. Seu parceiro tem que ser o seu melhor amigo, cara. Porque tem que ser uma pessoa que eu me sinta confortável, inclusive, de falar, não tenho ideia do que é esse desconforto. Sabe? Não sei. Não sei. E o outro poder entender, porque um amigo seu entenderia do tipo, tá, ok, te dá um espaço, sabe? Pra isso. Acho que é isso. E eu acho que o que eu poderia contribuir mais, e que é algo muito importante, que às vezes a gente dá pouco espaço, né, no nosso dia a dia, porque, enfim, a gente acha que isso
é algo comum que a gente já sabe desde quando a gente nasceu e que precisa passar por uma prática, né? E uma atividade, que é a escuta, que é aprender a escutar. Sim. Né? Fazendo até uma diferença do ouvir e do escutar, né? Uma outra possibilidade de estar nas relações, e como a gente está dando um foco aqui às relações amorosas, também, né, é poder aprender a escutar o outro, né? E uma coisa muito interessante que eu ouvi o Cláudio Tebas falando num vídeo com o Dunker é sobre a gente reconhecer o outro como componente da nossa relação e não como oponente. Uhum. Porque nisso que a gente tem esse desejo de vencer esse outro, né, provando um ponto, provando por A mais B que estamos certos, para quê? Para destruir esse outro, para esse outro ser um rival seu, se transformar num rival seu, que só um ganha. Ganha o quê? Então, convidar esse outro para ser componente nessa parceria, né? Sim. E praticar uma escutativa de que você, de fato, está podendo se destituir um pouco desse lugar de certezas e desse lugar engessado, né? E começar a ter interesse pelo que o outro está tentando te dizer. É um caminho de possibilidade. Que aí eu acho que dialoga bem com o que a gente falou lá atrás, dessa construção, né? Da gente ter que voltar lá na infância e ter que levar esses papéis da escuta e da fala também lá, né? Para aquele serzinho entender que ele pode ser o cara da fala, pode ser... Eu tô falando do cara porque eu tô imaginando o Caio, né? Ele pode ser o cara da fala, ele pode ser o cara da escuta. E ele pode fluir entre uma coisa e a outra. Ele pode transitar pela vida fluindo entre essas duas posições, né? E é isso, né? A escuta é algo... Eu trabalho com escuta, você também. Então, assim, é algo sou apaixonado que transforma, por escutar. né? Transforma. E a escuta é ativa. As pessoas tendem a fazer uma associação e que, às vezes, para muitas pessoas que não têm interesse, de fato, de escutar, fica num lugar mais passivo, né? Como se isso também fosse um problema, né? A escuta tem uma atividade. Porque as coisas não estão dadas. O sentido não está dado. Não mesmo. Né? E aí, né, já que a gente traz muitas provocações e a gente traz também algumas críticas, eu acho que é isso. Eu acho que ferramentas possíveis, né, para estar numa relação amorosa, né? E aí eu acho que uma relação amorosa, a gente não está falando só de uma relação romântica, né? A relação amorosa é a relação com o outro, né? Nós temos essas ferramentas que são ferramentas naturais, que é da comunicação e da escuta. Bora trabalhar isso, galera. Bora. Ai, gente, a gente vai ter que ficar por aqui, infelizmente. Que eu tô pena. brincando, gente. A gente vai sair daqui e vai ficar junto. Mentira, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu também. Bom, muito obrigada, Lucas, por ter vindo. Eu acho que a gente precisava dividir esse lugar aqui. Eu acho que até por tantas vezes que você dividiu isso lá em casa comigo. E o quanto esses momentos são importantes e de crescimento, né? Eu até brinquei ontem na internet falando assim, acho que vai ser pouco tempo. Porque é isso, se for pra falar, gente, de relação, a gente é capaz de ficar aqui até a noite. Dá pra fazer mais um podcast só disso, né? Dá, tranquilo. Só do mesmo tema com o mesmo título, tá, gente? Relaxa. Então, assim, queria te agradecer muito você ter aceitado o convite. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo bate-papo. E vamos falar de livrinhos e de indicações. Cara, eu quero falar... Vou falar das minhas, porque ele trouxe um monte de coisa, tá, gente? Eu já perguntei se ele vai ficar falando disso tudo. Eu sou doido dos livros. Eu pedi meia hora pra falar dos livros. Não, eu falei pra ele que não era. Tanto é que tem 2 livros aqui, mas na verdade um só que eu trouxe. Que ele me deu e o outro ele pediu pra trazer. Pra você ter uma noção como ele queria monopolizar o lance dos livros. Porque eu gosto de fazer indicações. Eu acho que isso aqui é só uma provocação pra abrir essas questões que a gente traz. E acho que os livros conseguem se debruçar de uma forma mais profunda. E essas são as possibilidades que a gente tem. Gente, eu vou falar pra vocês que quando eu me separei, que eu falei que eu fiquei meio down aí sem o braço, gente, eu lia de uma tal maneira, assim, avassaladora, porque era como se aquilo ali fosse a minha melhor companhia naquele momento. Eu sempre gostei muito de ler, mas assim, eu lembro que naquela época eu fiquei meio obcecada.
eu comia livro, um atrás do outro. E quanto isso foi importante pra mim, porque isso me fazia refletir também, sabe? Me colocar em outras posições, me ver em outros lugares, enfim. Cara, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou indicar uma série, porque eu comecei a ver essa série essa semana e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. É uma série, não é nova, ela tem 6 temporadas, isso já me deixa assim, ai meu Deus, 6 temporadas. Mentira. Eu acabei a primeira e tô louca já pra hoje sentar lá e ter um tempo pra continuar vendo. O nome da série é This Is Us. Ela tá na Prime. Amo. É uma série maravilhosa e eu tô chocada com as questões que ela consegue levantar. Mas pra mim, o que bate muito forte, o que traz o choro, né? São as identificações com aqueles personagens e com seus dramas familiares. Porque todo mundo aqui tem drama familiar, bebê. E aí, o quanto esses dramas, a gente vai carregando eles na mochila quando a gente vai ficando adulto. E aí a gente vai ficando passada. A gente carrega ele no corpo, né, Patrícia? Você falou do seu braço, que quase ficou pra trás nessa relação. Exatamente, gente. Por isso que corpo. Nós somos o nosso corpo. Sensação, sentido, isso. E na série é muito, assim, expressivo o quanto nós carregamos a nossa própria história e o quanto nós reproduzimos a nossa primeira ali, né, nosso primeiro núcleo durante a nossa vida inteira. E o quanto é necessário a gente fazer um trabalho pessoal para a busca da nossa própria autenticidade. O que é que você gosta? Não é o que era a tradição na sua família, como vocês agiam, o papel que você assumiu dentro daquele lugar. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, porque relações amorosas, quando a gente, né, sai, principalmente quando você é mais jovem, que você entra numa primeira relação, vai morar com alguém, enfim. Que aí você vai... Cara, você vai falar, peraí, isso aqui é um outro mundo que se apresenta pra mim. E aí a gente fica tentando insistir também de trazer pros outros nossos pais, sabe? Os nossos irmãos, as nossas tias... Cara, muito interessante. Vejam, eu vou botar depois o link lá. Eu acho que eu só botei na minha página pessoal, mas eu vou botar. Falando rapidamente dos meus livros. Gente, esse livro, As Cabanas que o Amor Faz em Nós, quem me deu foi o Lucas, quando eu tava indo pra Goiás. É um livro muito fofo, assim, é um livro muito bonito. Eu lembro que no primeiro dia ele me deu, eu fui pra casa da Iane, e a Iane abriu aleatoriamente um texto, no final que ela leu o texto, tava todo mundo chorando. Então, assim, eu super indico. Que é isso, são reflexões, né? São possibilidades de pensar no amor, nas relações amorosas, nas relações românticas, em você. E esse aqui eu vou deixar que ele fale, porque ele que falou do Dunker e do Cláudio Tebas. Eu adoro esse livro, né? Acho que também, gente, não é um livro só para psicólogo, tá? Mas deixa ele falar aí. Por isso que, né, eu não tenho mais esse livro físico. Mas eu já li essa citação que eu faço aí do Cláudio e do Dunker. Eu busquei nesse livro, eu acho que é um livro super acessível para todo mundo. O Christian Dunker é um psicanalista, o Cláudio Tebas é um palhaço, e juntos eles escrevem esse livro de como escutar os outros e como isso é transformador nas nossas vidas. Por isso, a indicação. E aí, né, obviamente, para compor aí coisas que eu perpassei para poder me autorizar a estar aqui hoje também. Vou começar com os livros de poesia. Eu escrevo poesia, escrevo algumas outras coisas também, mas principalmente poesia. Você escreve tudo, bebê. Você escreve tudo. Você escreve a minha alma. Esse aqui é Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, da Hilda Hilst. Muito bom, muito interessante. Ana Sui, nossa companheira aqui, que é a escritora de As Cabanas que o Amor Faz em Nós. Não Pise no Meu Vazio. Muito bom também. É um livro de poesia também. Esse é poesia? Poesia. Inclusive, ela acabou de lançar uma nova edição, que é Não Pise no Meu Vazio ou O Livro do Vazio. Achei muito interessante. Aqui são 2 livros de psicanalistas também, porque a Ana Sui também é psicanalista. E são livros que são de psicanalistas para um público geral. Então, são leituras super agradáveis de serem feitas. Vou continuar, então, na Ana Sui primeiro, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Esse livro aqui é muito bom. Eu já li, já reli. Inclusive, esse aqui é um livro novo, por isso que ele está inteiro. O último ficou com o Meu Último Amor. Ai! Né? Deixei de presente para ele. E aí, engasgou! Né? Isso, os amores acabam. E a gente deixa alguns livros para trás. Sim. Mas tem como continuar com eles também. E
Entre sessões, Psicanálise para Além do Divã, do Lucas Lidick. Esse aí sempre aparece pra mim como sugestão. É muito bom, ele traz muitos assuntos da atualidade, da contemporaneidade. Tá todo marcadinho, ó. Vale muito a pena também. E aí, falando de podcast, né? Já que a gente tá no podcast, eu separei 3 podcasts que eu acho excelentes, né, pra gente continuar nessas discussões sobre o amor, sobre as relações amorosas, começando com Vibes em Análise, que é do próprio Lucas Lidick com o André Alves. É excelente, muito bom. Depois me passa os links que eu boto lá também. Passo, sim. Também tem o Psicanálise de Boteco, que é com Alexandre Patrício, lindo. né, e seu companheiro, muito bom. E também Meu Inconsciente Coletivo, da Tati Bernardi, que ela vai convidar várias pessoas ali também para conversar sobre relações, principalmente as relações amorosas. E essas foram as indicações. E eu vou trazer aqui notícias de um projeto que está aí andando, que esse aqui foi feito que lindo. por mim mesmo. Tá Mas lindo. espero que eu possa, em algum momento, colocar esse livro para o mundo de uma forma, né? Sim, nós queremos. Esse é meu. Que passe para uma editora. Fala, esse é o livro. Ai, obrigada. E esse aqui eu trouxe para você. Ai, que delícia. Essa era a surpresa. Ai, maravilhoso. Espero que você goste. Tem aí meus contos, Eu adoro ler você. Ai, que minhas lindo poesias. que ficou isso, E hein? A gente falou de amor, a gente falou de luto. Eu escrevo bastante sobre os meus lutos amorosos, sobre os meus amores finitos, mas que eu transformo eles em infinitos darem pelas notícias palavras. dele pra vocês lá, tá, gente? Aí vocês peçam bastante que ele publica. Lucas, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Obrigada por esse amor, por a gente poder vivenciar esse amor. Obrigada, tá? Obrigado de verdade pelo espaço e pelo convite. Gente, meu agradecimento todo especial, Realize Podcast. Na verdade, assim, eu queria dar um agradecimento especial hoje para uma pessoa que está aqui me acompanhando desde o início, chamada Gilmara. Maravilhosa, tá? Ela sabe que meu coração é todo dela. O Brito também, porque ele vai ficar com ciúme, né? Gilcimar vai dar um ataque, mas quero dar um agradecimento especial para eles, porque acho que se não fossem eles terem me incentivado, eu não estaria aqui, eu não teria destravado a minha língua e passado a falar. Enfim, agradeço muito a vocês. Se eu estou aqui e se eu continuo, é por eles. Queria agradecer Iane Perissé, minha produtora, Martins Ateliê Joias. Quero agradecer minhas roupas lindíssimas do Ponto Sustentável. Eu adoro quando eu chego aqui e alguém fala assim, nossa, você tá tão bem vestida. Eu falei, gente, não sou eu. Essas meninas é que me vestem assim, cara. E agradecer a todo mundo que me apoia, que manda mensagem, que tá junto. Enfim, esse é um lugar pra mim de muito prazer. Obrigada, tá bom? E falando em apoio, tem lá a vaquinha online, né? Por favor, eu tô ficando Pra até esse saco cheio de ser podcast pedinte, gente. Só pode continuar acontecendo se tiver investimento, né? Olha bem, eu já falei. Vamos lá, gente. Eu Gente, tô vamos cansada lá. de ser Vaquinha pedinte. online Vamos no lá. Instagram do perfil. Tá lá, Olha, tá temos lá. na... E está lá também. Tá lá no meu perfil. É só vocês olharem lá, tá bom? Beijo grande pra vocês. Beijo. Até a próxima.